Lá que eu estou acompanhando e pode habilitar o microfone, tá certo? Peço que vocês não tenham vergonha, tá certo? Podem habilitar o microfone e participar da aula. Já tem uma atividade 3, tá certo? No final da aula eu mostro para vocês, bem simples também, igual as outras também foram bem simples, dentro do assunto que vai ser abordado na aula. Então, a atividade era bem curta, são 4 perguntas, eu espero que a gente termine a correção rápido. Quantas pessoas estão presentes? 23. Pronto, a gente pode fazer aquela mesma média, né, de 3 participações por pergunta. Gente, se a gente vê que for igual, a gente reduz, né? Mas vamos lá, quem quer começar? Não esqueçam de deixar o presente lá no bate-papo. Vamos lá, quem quer começar a ler? Giovana, alguém diz para ela lá, digita lá no chat que ela tem que habilitar o microfone, tem que clicar no negócio, Giovana. Vocês estão me ouvindo bem, os demais? Sim, Estão me sim. escutando? Sim. Sim. Alguém digita lá no chat que ela tem que... Deixa eu ver se eu digito aqui. O áudio. Então, tenta sair e entrar novamente no link. Tu sai e entra. Pode ser bug no sistema. Enfim, enquanto a Giovana vai se organizando, quem quer começar? Vamos lá, meu povo. Vocês não... Posso começar? Posso ir? Vai, Pronto. Jarvis. Pode ir, Miguel, pode ir, Miguel. Vai o Miguel Tá bom. Lucas e depois o Gabriel lê. Pode Já como ser? eu citei 4, aí eu podia falar de 2, se ele citou o mesmo número, eu podia falar de outros 2. Não, você fala os seus 4 e depois ele complementa. São 3 pessoas por questão. Aí ele começa e depois você fala primeiro e depois ele complementa. Eu pesquisei, né? Eu coloquei o que foi abordado na aula: feudalismo, mercantilismo, capitalismo e socialismo, né? Aí eu botei as especificações. Feudalismo, sistema econômico, político e social que se fundamenta especialmente sobre a propriedade da terra, cedida pelo senhor feudal ao vassalo, em troca de serviços mútuos e que caracteriza a sociedade feudal. Mercantilismo, teoria e sistema de política dominantes na Europa após o declínio do feudalismo, que baseados no acúmulo de divisas em metais preciosos pelo Estado, por meio de um comércio exterior de caráter protecionista, fortaleceram o colonialismo e proporcionaram o desenvolvimento industrial, com resultados lucrativos para as balanças comerciais. O capitalismo, sistema econômico baseado na legitimidade dos bens privados e na liberdade de comércio e indústria, com o principal objetivo de adquirir lucro. Socialismo, doutrina política e econômica que prega a coletivização dos meios de produção e de distribuição, mediante a supressão da propriedade privada e das classes sociais. Foi isso que eu coloquei. Pronto. O Pronto, Gabriel... professor. Eu fiz a pesquisa, né? Aí, só que eu não botei, tipo, explicando, eu só botei o nome deles mesmo. Viu? Eu botei assim, os principais sistemas econômicos que já existiram foi o sistema primitivo, sistema asiático, sistema escravista, sistema feudal, sistema capitalista e sistema socialista. Botei assim. Só citou, mas não falou, não complementou, né? Não falou um pouco de cada um. Isso. Se você Foi. puder depois complementar, né? Falar. No caso, a questão, tu falou do primitivo, né? E do escravagista, que eu não estou considerando esses dois sistemas, porque meio que o feudalismo ele existe antes do sistema escravista.
Por isso que eu não considero ele como um sistema econômico, né? E muitos autores não consideram a questão do sistema escravista como econômico, porque ele já estava dentro de outro sistema, tá certo? Ele meio que não é considerado um sistema econômico. Eu vou corrigir aqui depois e botar as explicações, viu? Tá certo. Outra pessoa, só para a gente fechar essa questão e eu comentar. Quem pode? Vamos lá? Vocês almoçaram? Eu coloquei feudalismo, mercantilismo, capitalismo e socialismo, só que eu não especifiquei não, aí depois eu vou falar. Ninguém falou sobre o comunismo. Teve alguém aí? Tá certo, Gustavo. Eu falei. Eu também falei. Me diga aí, Laiane. Eu coloquei, refere-se a uma sociedade sem classes, livre de qualquer tipo de opressão, e as decisões devem ser tomadas por todos igualmente. Colocou parecido, Ruth? O teu, tu complementou mais? Eu coloquei assim, promove a igualdade social. Pronto. Então, meio que as respostas de vocês convergiram, né, para aquele sistema, aqueles 5 sistemas que eu falei na aula passada, né? A questão do feudalismo foi o primeiro sistema econômico realmente estruturado, existente, desde o primórdio, né? Quando a gente fala em um sistema econômico, a gente fala em um sistema que ele permite tanto a interação comercial entre as pessoas, como ele administra a questão dos recursos escassos perante uma sociedade, né? Quando a gente pega o conceito de economia, né, que a economia vai se preocupar com esses bens econômicos e com esses recursos escassos, a gente começa a avaliar aqui que sistemas econômicos já permearam a nossa sociedade. E o primeiro deles que vai surgir vai ser o feudalismo, né, onde o Miguel Lucas leu, né, que existiam os senhores feudais, que eram os donos da terra, eles eram donos tanto da terra e também donos dos meios de produção. Então, eles detinham além de ter toda a terra, eles detinham todo o maquinário e todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Então, eles eram donos da terra e dos meios de produção. E existiam os camponeses, né, que eram os vassalos, e eles, em troca de comida e de um local de morar, né, de dormir, eles trabalhavam para esses senhores feudais, né, e a economia basicamente era tida daquela forma, né? E aí, com o passar do tempo, com o surgimento das moedas, né? Nem tanto das moedas, né? Mas com o aumento, né, da civilização e das pessoas, em um primeiro momento, a gente tem o mercantilismo como um escambo, né? Uma pessoa troca uma mercadoria pela outra, e com o surgimento das primeiras moedas, a gente tem o mercantilismo propriamente puro, né? Pela troca de mercadorias em troca de um valor, né? Seria a transição daquele sistema feudal para o sistema capitalista, onde, como o Miguel Lucas ele colocou, né? O principal objetivo do capitalismo do sistema capitalista é o acúmulo de capital. Assim, é você pegar a gente vai já ver, né, as diferenças do sistema capitalista, socialista, mas o principal interesse do capitalismo é o acúmulo do capital pelos agentes, né, os agentes liberais, né, da economia. A iniciativa defender, né, a livre iniciativa privada, né? O sistema capitalista ele defende o incentivo, né? Ele incentiva a propriedade privada, algo que o capitalismo já vai de encontro, né? Já vai para outro sentido, né? A gente
durante alguns períodos de tempo, né, em algumas sociedades, em alguns países, se predominou que o que Marx, né, e vários teóricos vão chamar de sistema econômico socialista, onde a gente já teria uma figura maior do Estado controlando a economia, onde um poder central controla todos os meios de produção e a gente não tem tanto aquela figura da propriedade privada. E assim como o mercantilismo seria um sistema de transição do feudalismo para o capitalismo, o socialismo seria um sistema de transição do capitalismo, né, para o comunismo. E o comunismo seria o quê? Seria onde todo mundo, né, a inexistência da propriedade privada, então ninguém é dono de nada, a gente não teria a figura do Estado como centralizador. Na realidade, o comunismo não teria nem Estado, tá certo? Onde as pessoas, elas meio que comungam entre si, né? Dividem tanto os meios de produção, como também a questão dos bens entre si, né? Haveria essa troca de bens entre as sociedades. Então, é meio que um sistema meio utópico, né? Não existe nenhum país comunista no mundo, até então. A gente tem países socialistas, né? E modelos diferentes de socialismo. Até a gente comentou na aula passada alguns desses modelos, como de Cuba, né? O da Coreia do Norte, a própria China, que é uma mescla de capitalismo com socialismo. Mas aí eu já entrei um pouco na segunda pergunta, né? Mas aí a gente comenta um pouco depois. Então, a segunda pergunta diz assim: apresente as principais diferenças entre os regimes econômicos capitalista e socialista. Quem pode falar? Eu posso. Ian. Lê aí, Rian, a sua resposta. Vou pegar aqui lá na plataforma porque eu fiz lá. Tá certo. Pronto. Coloquei assim, ó. Enquanto o capitalismo é uma economia que incentiva uma propriedade privada, uma acumulação de riqueza, ela também predomina a livre iniciativa e propriedade privada dos fatores da produção. Ela também defende um Estado menor. O socialismo são as questões econômicas fundamentais que são resolvidas pelo órgão central. O objetivo do socialismo, diferente do capitalismo, é visar social, no comum dos bens e na sociedade. O que é isso? Ótimo. Mais alguém? Vamos lá. Possa complementar a resposta do Rian. Eu coloquei assim: o socialismo tem por base a socialização dos meios de produção, e o bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como objetivo principal a acumulação de capital através do lucro. Ótimo. Outra pessoa, para a gente finalizar. Vamos lá, os demais. Mas você colocou aí... Pode, Miguel. Porque já que os outros não querem... O socialismo tem como base a socialização dos meios de produção, o bem comum a todos e a extinção da sociedade dividida em classes. Já o capitalismo tem como objetivo principal a acumulação de capital através do lucro. O socialismo possui o controle todo em mão do Estado. No capitalismo existe a divisão das obrigações, com as iniciativas privadas. No capitalismo, o mercado é marcado pela livre concorrência e a competição, por enquanto que no socialismo existe um monopólio por parte do Estado. No socialismo, os investimentos vêm dos órgãos estatais. No capitalismo, dos capitais privados. No capitalismo existe a distinção de classes, por enquanto que no socialismo não. Ótimo. Então, meio que as três respostas, elas vão se complementar, né? Uma com a outra. E aí, nós já comentamos, né? Falamos sobre isso. E aí, quais seriam as principais características do capitalismo? Incentiva a propriedade privada, ou seja, incentiva que as pessoas tenham posse de bens, né? Posse tanto dos meios de produção, como de terras e bens, enfim. E a acumulação de capital. Então, o capitalismo sempre vai
incentivar o acúmulo de capital. E do capitalismo também tem uma terceira característica, que é a questão do Estado mínimo, né? Ele prega a questão de quanto menos interferência tiver no Estado, melhor é. Já o socialismo, quais seriam as características? O Estado grande, né? Então, a maior interferência do Estado, então o Estado como um centralizador. Você não tem a questão das classes sociais, então meio que a maioria das pessoas comum não existe a figura de pobre e rico, não. No socialismo todo mundo é igual. E há uma livre distribuição e comungação dos meios de produção. Então, meio que todo mundo pode ter acesso aos meios de produção desde que o Estado, né, permita, né? O Estado tem que conceder. E aí a gente vai ver que os dois regimes, eles mesmos que vão se diferenciar de um país para outro, né? Os países, eles são diferentes. Os regimes, tanto o regime capitalista como o socialista, ele vai mudar de um país para outro. Eu até comentei com vocês a aula passada, eu citei o exemplo dos Estados Unidos, que é um país totalmente capitalista e que prega o regime do Estado mínimo. Então, lá nos Estados Unidos, tudo é propriedade privada. Então, lá, eu citei, né? Não existe sistema único de saúde lá. Toda a saúde é privada. Se você adoecer e precisar ir para o médico, você tem que pagar. Lá todo mundo tem plano médico, né? Plano de saúde, porque se ficar doente, se não tiver plano, vai ter que pagar. Lá nos Estados Unidos também... Também não existe universidade pública, né? Se você quiser fazer faculdade, você tem que pagar. E em contrapartida lá, os tributos são mínimos, né? Basicamente, a carga tributária lá dos Estados Unidos é bem menor do que aqui no Brasil, onde a gente tem uma certa interferência do Estado, né? Por exemplo, a gente tem um sistema único de saúde, precário que mas tem. Nós temos... universidades públicas, inclusive as públicas são melhor do que as particulares, muitas públicas são melhor do que as particulares, e aqui no Brasil, se a gente for falar em carga tributária, é enorme, né, em comparação a outros países, mas enfim, né, as nossas jabuticabas brasileiras. E se a gente for comparar os sistemas socialistas, muda também de um país para outro, né? O sistema socialista de Cuba é totalmente, né? Tem algumas características em comum, mas é totalmente diferente do sistema socialista da China, por exemplo, onde você tem um livre mercado. Cuba enfrenta há quase 60 anos, enfrenta embargos econômicos dos Estados Unidos, onde ela não pode nem vender e nem comprar, né? Comercializar com outros países. Então, eu acho que é isso, né? Acho que ficou bem entendido. A gente pode ir para a terceira pergunta, que questiona o seguinte: o que é uma economia de mercado? Quem pode falar? Outra pessoa diferente das que já participaram. A gente tem mais participações. Nós temos 28 pessoas. Quem pode? Vamos lá. É a terceira questão? Sim. Então, eu vou falar a minha. Pode falar, Lai. Eu coloquei: economia de mercado é um sistema controlado por empresas privadas, com autonomia de definir seu desempenho e suas técnicas, e tem como objetivo o liberalismo econômico, defendendo a liberdade de produção e de comércio, a livre concorrência e... Ótimo. Mais alguém gostaria de complementar a resposta da Laiane? Kailane? Oi, eu acho que eu vou falar minha. Eu coloquei assim: é um sistema na qual a economia é controlada por agentes econômicos pertencentes à iniciativa privada. Outra pessoa. Helenice, gostaria? Helenice ligou o microfone naquela hora. Eu vou ler aqui a minha. Eu coloquei: economia de mercado existe quando os agentes econômicos agem de forma livre, com mínima intervenção do Estado,
é, portanto, um mercado idealizado, onde todas as ações econômicas e individuais respeitam a transferência de dinheiro, bens e serviços voluntariamente. Ótimo. Então, o que seria uma economia de mercado? Aqui, quando a gente fala em economia de mercado, nós teríamos uma economia voltada mais para a livre iniciativa privada. Então, aqui, quando se fala em economia de mercado, nós estamos falando em economia de um mercado capitalista, tá certo? Onde a gente tem um grande número a gente tem uma figura de lado compradores e outra figura de lado vendedores, né? Então, seria essa economia em que nós temos relações de compra e venda, né, entre compradores e vendedores. E onde a gente tem a livre iniciativa, né, do mercado, ou seja, onde nós temos um incentivo à propriedade privada. Dentro dessa economia de mercado, o Estado ele não interfere, ou interfere o mínimo possível, para que esses agentes econômicos eles possam agir, né, frente ao mercado. E a gente vai ver que dentro dessa economia de mercado vão existir vários parâmetros que vão servir para tentar controlar e mesmo que prever as diversas oscilações desse mercado. Então, a gente vai ver algumas medidas que vão serem utilizadas para a gente conseguir mensurar, né, medir essa atividade existente dentro dessa economia de mercado. A gente vai ver um modelo, o primeiro modelo, que seria o modelo de demanda e oferta, que a gente vai já discutir, e a gente vai ver outros modelos hoje, né, como o PIB, como as taxas de desemprego, inflação, deflação, e a gente vai entender como é que todas essas variáveis, elas se interagem, elas interferem uma das outras dentro disso que a gente chama de grande economia de mercado. Tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer comentar? Ficou alguma dúvida nessas questões? Este é o momento de falar. Então, se não ficou dúvida, a gente pode ir para a quarta questão, que diz assim. Outro modelo clássico dentro da economia é o modelo de oferta e demanda. Pesquise e explique de forma sucinta esse modelo econômico. Vamos lá, outra pessoa diferente das que já participaram. Quem pode ler a resposta? Eu vou responder. Pronto, Gustavo, leia aí. Tá escutando bem aí? Estou. Estou sim, pode ler. São as forças que garantem o funcionamento de um mercado, determinando preços e a quantidade de produtos oferecidos. Você falou um pouquinho mais das leis de demanda e oferta, não, né? Mais alguém para complementar? Não, falei, coloquei só isso. Tá certo. Mais alguém gostaria de complementar a resposta? Jéssica? Ligou o microfone, agora fale. Tá bom, então. Eu coloquei que a demanda é caracterizada pela quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em um período de tempo. Já a oferta é a quantidade de produtos que as empresas podem oferecer em um período de tempo. Ótimo. Mais alguém para complementar a resposta do Gustavo e da Jéssica? Só para a gente finalizar. Vamos lá, só mais um participante. Vamos lá, pessoal. Acredito que vocês fizeram a atividade. Só que na plataforma tem uns 24 que mandaram. Vamos lá. Pode ler, não tem problema se tiver igual, não. Só para complementar. Bora, pessoal. Cadê os pontos de participação? O meu também tá igual ao deles. Mas, cara, não tem problema. Pode ler? Pode, não tem problema não. Além disso, eu coloquei assim, essa teoria diz que se houver mais produtos do que interessados em comprar, os preços tendem a cair. Por outro lado, se um produto estiver em alta, seu preço tende a aumentar.
Perfeito. Então, a Bianca meio que complementou, né, a resposta da Jéssica e do Gustavo, né? Então, vejo que é ótimo, né, essa metodologia, porque um vai complementando a resposta do outro. Então, o que seria demanda e oferta? Demanda seria a quantidade dos bens que são requeridos. Por exemplo, quando eu preciso de arroz, eu estou demandando arroz. A minha moto, por exemplo, está faltando gasolina, então eu estou demandando gasolina. É como se fosse a procura. Demanda é como se fosse a procura pelo um determinado bem ou serviço. Já de outro lado, nós temos a oferta. O que seria a oferta? Seria a disponibilização de um bem ou serviço. Então, quando os agentes econômicos, né, seja o governo, seja as empresas privadas, elas disponibilizam um determinado bem para vender, né, elas estão ofertando certos bens. E aí, como a Bianca bem disse, aí a gente vai ver que essas duas forças elas são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Que quando uma sobe, a outra está descendo. A gente vai ver isso depois, quando a gente estiver vendo os modelos, né, de oferta e demanda, a gente vai calcular, tá certo? A gente vai ver algumas equações de oferta e demanda, mas a gente vai ver que elas são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo básico para vocês. Vamos dizer que tenha pouca gasolina, né? Vamos dizer que o país esteja enfrentando uma crise de petróleo e vamos dizer que tenha pouco. Não, gasolina não, vamos dizer as máscaras, ou álcool gel, que está mais perto da nossa realidade. O álcool gel, por exemplo, há um mês atrás. Tinha pouco álcool gel. O que foi que aconteceu com o preço do álcool gel e das máscaras? Subiram. Por que foi que subiram? Porque tinha pouca oferta. Se tem pouca oferta e muita gente está procurando um bem, ou seja, a oferta diminuiu e a demanda aumentou, o que foi que aconteceu com o preço? Subiu. E se a gente tivesse o contrário? Por exemplo, aqui no ICO, quando a gente tem a safra de arroz, né? O que acontece? Quando muitos produtores estão plantando e colhendo muito arroz, o que acontece? Tem muito arroz no mercado, né? Está ofertando muito arroz, e aí tem pouca gente procurando arroz, o que acontece com o preço? Cai, né? Porque tem muita oferta e pouca demanda. Então, a gente vai ver que essas medidas de oferta e demanda, elas são inversamente proporcionais quando a gente coloca uma terceira variável, que é a questão do preço. Se tem muita oferta e pouca demanda, o preço tende a cair, né? E se tem muita demanda e pouca oferta, o preço tende a aumentar, tá certo? Isso é bem fácil de visualizar, né? É a velha lei da oferta e demanda. Aqui só complementando, nós temos 24 pessoas, né? Então falta aí praticamente metade da turma enviar. Eu sei que alguns já me enviaram por e-mail, mas aí tem muitos não me enviaram. Vocês têm até hoje para enviar, tá certo? O prazo encerra 23h59. Vocês têm aí um tempo, né? Depois da minha aula não vai ter aula da Cíntia, vocês podem aproveitar esse tempo para resolver a atividade dela e terminar de resolver a minha, né? Sendo que é bem pouquinha, né? Vocês viram que é bem fácil de resolver. Tá certo, Rian. Qualquer coisa ele pode assistir depois a gravação. Então, a gente vai para a aula de hoje. Vocês estão vendo o PDF aí? Sim. Então, a gente vai estudar hoje outras medidas de atividades econômicas. Então, quem pode começar a ler aí? Eu posso. Então, lê aí. Pode ler. As medidas das atividades econômicas citadas até aqui representam mercados tanto no nível microeconômico quanto no nível macroeconômico. No entanto, existem, principalmente na macroeconomia, outras medidas que medem as atividades econômicas de um país ou região. Entre elas, podemos destacar pelo menos 3. Aí, o primeiro, Produto Interno Bruto, o PIB, taxa de desemprego e inflação.
E aí eu ainda poderia destacar uma quarta, que é inexistente, no caso, para a nossa sociedade, a gente nunca teve, mas ela existe. E ela é tão nefasta quanto a inflação, que seria a deflação. Eu vou já explicar, né, a deflação, o que seria deflação. Mas antes disso, eu queria saber de vocês, o que vocês entendem sobre cada uma dessas quatro medidas. O que seria PIB? O que seria PIB? O que vocês entendem sobre o que é PIB? Eu acredito que vocês já viram isso na vida. Todo o dinheiro que circula no país no ano, assim, tipo, todo o dinheiro que o país possui, sei lá, alguma coisa assim. Só complementando o que você falou, seria tudo que o país produz em um ano, tá certo? Tudo que o país, a soma de tudo que o país produz seria o PIB. A gente vai já entender qual é a fórmula para cálculo desse PIB, quais são as variáveis que vão ser utilizadas para somar esse PIB. A taxa de desemprego, o que seria essa taxa de desemprego? Como o nome é bem... Acho que não precisa nem perguntar, né? Acho que vocês devem saber, né? Taxa de desemprego não já está dizendo, né? A taxa, né, de desempregados do país. E o terceiro, o que seria inflação? Alguém saberia me dizer o que é inflação? Não sei não. Aumento dos preços das coisas, né? Ficou aumentando os preços. Exatamente. Mas a inflação não seria só o aumento dos preços, mas seria um aumento generalizado dos preços. Então, por exemplo, quando você tem um aumento da gasolina, geralmente aumenta tudo, aumenta o preço de tudo. Por quê? Porque o aumento do preço da gasolina aumenta o preço do frete. E como a malha logística, ou seja, as mercadorias no Brasil são transportadas basicamente pelas rodovias, né, através dos caminhoneiros. Então, quando você aumenta o preço da gasolina ou do diesel, você está aumentando o preço do frete e, em consequência, você está aumentando o preço de todos os produtos, né, que vão ser abastecidos em todas as lojas. Então, meio que quando você tem um aumento no preço da gasolina, você tem inflação, né, sobre todos os produtos. Então, não é só o aumento do preço, mas seria um aumento generalizado em todos os preços. E aí, né, pegando a inflação, nós temos a deflação. E aí, o que seria a deflação? Quem arrisca dizer o que seria deflação? A queda da inflação? Seria quase isso, né? Na realidade, seria o inverso da inflação. Se a inflação seria a subida generalizada dos preços, a deflação seria o contrário, seria a queda generalizada dos preços. Entendi. E é tão pior ou nefasto do que a inflação. No Brasil, para vocês terem ideia, a gente já teve períodos inflacionários altíssimos, né? O período que compreende de 1974 até 1985, 86, tem historiadores que falam que a gente teve uma inflação de basicamente mais de 100.000%, né? Chegava a cerca de 300% ao ano. Veja que hoje, por exemplo, eu vou já mostrar para vocês o site do Banco Central. O Banco Central está calculando basicamente uma inflação hoje nominal de 2,33%. Quando você compara 2,33% com 300% ao ano, você vê uma diferença altíssima, né? Então, no país, a gente já teve uma crise inflacionária altamente grande. Então, você ia de manhã no supermercado, se você fosse à tarde, você não encontrava com o mesmo preço, porque o preço já tinha mudado de valor, né? E a gente vai entender por que isso aconteceu, né? Depois a gente vai entender como é que isso aconteceu. Mas a deflação, ela é pior do que a inflação. Por quê? Porque a deflação, o que acontece? O que acontece na inflação, vocês já entenderam, né? Sobe o preço e, com isso, a moeda ela perde o valor, né, de compra. O que você comprava com R$1, hoje, né, agora você não vai conseguir comprar com o mesmo valor amanhã, né? A moeda perde o valor. Já na deflação, o que acontece com a moeda? A moeda ela se valoriza. Então, o que acontece?
um produto que está hoje num determinado valor, vamos dizer, o celular. Hoje, vamos dizer que um celular esteja a R$ 1.000. Se a economia estiver com a deflação, ou seja, se a gente tiver muitos celulares com esse preço, o que vai acontecer? Vai cair o preço de 1.000, amanhã pode ser que daqui a um mês baixe para 800, ou daqui a 2 meses baixa para 600, sei lá, vai baixando o preço. Aí o que as pessoas têm? Por que eu vou comprar um celular hoje a R$ 1.000 se amanhã ou depois eu posso comprar por 700, 800? Então a deflação, ela desestimula o consumo. Então, para que eu vou comprar um produto hoje se amanhã vai estar mais barato? Então, as pessoas não compram. Se as pessoas não compram, os empresários não vendem, e aí é todo um ciclo que é rompido, né? E a economia não funciona. Então, a deflação é 10 vezes pior do que a inflação, tá certo? No Brasil, a gente nunca teve, graças a Deus, a gente nunca teve períodos deflacionários. A gente sempre teve períodos de inflação, mas deflação nunca. A deflação é pior do que a inflação, tá certo? E aí, eu pergunto a vocês, vocês acham que existe uma relação existente entre taxa de inflação, ou deflação e desemprego? Alguém saberia me dizer quais seriam as relações existentes entre inflação e taxa de desemprego? Acho que é o aumento do salário, né? Aí causa desemprego de muitas pessoas, que o povo não tem dinheiro para pagar o salário e manda para fora. Sim, mas o que isso tem a ver com aumento de preço e salário? E o desemprego em si, o que isso tem a ver? Aí eu não sei. Porque Pronto, se aumenta por exemplo, o preço do arroz, então as pessoas vão precisar de mais dinheiro para comprar. Se precisa de mais dinheiro para comprar, então precisa de um salário maior. Se precisa de um salário maior, às vezes a empresa não tem como pagar. Então, manda a pessoa embora e aumenta a taxa de desemprego. E no caso, vocês ainda não... Tá no caminho, tá caminhando, mas ainda não chegou ao ponto. Eu falo em si, a taxa de desemprego e inflação, elas duas, o que uma quer dizer com a outra? Ou seja, o que o aumento do desemprego tem a ver com o aumento da inflação? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? É nisso, o desemprego em si tem a ver com a inflação? O que um muda Quanto no maior o outro? desemprego, quanto maior o desemprego, menor a produção do país, né? Então, maior o preço das coisas, eu acho. Será? A gente comenta e vamos lá. Então, só para concluir, né? Eu perguntei, né? Na aula passada, não, né? Anteriormente. O que foi que eu perguntei? Será se realmente existe uma relação entre taxa de desemprego e inflação? Eu vou mostrar, antes de responder, eu vou mostrar para vocês. Não, deixar para mostrar para vocês depois. Eu vou responder essa pergunta no final da aula, tá certo, Miguel Lucas? Eu vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha, tá certo? E vocês me cobrem e no final da aula eu vou responder. Mas eu vou deixar essa pergunta como inquietação e vocês vão ver que tudo tem a ver, tudo está interligado, tá certo? Mas antes a gente vai ver o que o livro está dizendo e aí eu vou responder essa pergunta por último. Vou deixar vocês curiosos. Então vamos lá. Produto Interno Bruto, PIB. Quem pode ler? Outra pessoa. Quer deixar vocês curiosos, né, para guardar a aula até o fim. Estratégia. É um programa de TV. Quando falou que já a gente fala sobre isso, aí lembrei muito do programa de TV. Pois é. Comerciais. Depois de comercial a gente volta, né? É porque o Zoom a gente tem que instigar, né, para ver se vocês retornam. Verdade. Vamos lá, Posso ler? Pode ler, Pedro. Pedro não, é Miguel. Se observarmos o comportamento da economia de um determinado país, facilmente notaremos que as atividades econômicas oscilam com o decorrer do tempo. Para medir as oscilações referidas dentre os vários tipos de indicadores, um dos mais representativos dessa performance é o Produto Interno Bruto, PIB, calculado trimestralmente e que deve ser acompanhado com atenção.
O PIB faz uma radiografia de toda a atividade econômica. Na contagem do PIB, considera-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo de intermediário, insumos. Isso é feito com o intuito de evitar o problema da dupla contagem quando valores gerados na cadeia de produção aparecem contados duas vezes na soma do PIB. Pode continuar, leia esse quadrinho. Pronto? Leia só esse quadrinho. O PIB representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região, qual seja países, estados e cidades, durante um período determinado, mês, trimestre, ano, etc. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região. Pronto. Obrigado, Miguel. Então, aí a gente tem um conceito de PIB, né? Seria a soma em valores monetários, ou seja, em dinheiro, de todos os bens e serviços produzidos em uma determinada região. E aqui a gente vai ter o PIB do estado, né? O PIB da cidade, o PIB do país. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que a gente pode encontrar. Vou mostrar para vocês, inclusive, como é que a gente pesquisa o PIB do ICOL. Vocês sabem como é que acha? Sabem qual é o PIB da cidade de vocês, né? O PIB do ICOL, o PIB de Oroz, como é que a gente pode encontrar, né, esses valores? Daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, nós temos que o PIB representa essa soma, né? E a gente vai ver que existem dois tipos de PIB, que é o PIB nominal e o PIB real. Vamos ver, entender qual seria a diferença desses dois parâmetros. Quem pode ler? Posso ler? Pode, Paula. Pode ler, Paulo. PIB Depois tu nominal lê, e PIB Larissa. real. Quando se procura comparar ou analisar o comportamento do PIB de um país ao longo do tempo, é preciso diferenciar o PIB nominal do PIB real. O primeiro diz respeito ao valor do PIB calculado a preços correntes, já o segundo é calculado a preços constantes. Para avaliações mais consistentes, o mais indicado é o uso de seu valor real, que leva em conta apenas as variações nas quantidades produzidas dos bens, e não nas alterações de seus preços de mercado. Para isso, faz-se uso de um deflator, normalmente um índice de preços que isola o crescimento real do produto daquele que se deu artificialmente devido ao aumento dos preços da economia. Então, qual seria a diferença entre PIB nominal e PIB real? O que é isso? A diferença está no cálculo do preço, né? Nós vamos ter a questão dos preços correntes e o preço constante. O que é isso, pelo amor de Deus? Vamos entender. O preço corrente é aquele preço que é praticado no mercado atual. Então, por exemplo, se a gente, vamos dizer que no mês de janeiro, vamos dizer, o álcool gel estava de R$5. Aí no mês de fevereiro, já aumentou. Não, estava de R$3, né? Aí teve o aumento da pandemia em fevereiro, já subiu para 5, né? Aí em março também estava alto na pandemia, vamos dizer que subiu para 6. Em maio já foi diminuindo a demanda por álcool, já diminuiu para 4. Aí, em junho já diminuiu para 3. Então veja que o preço do bem ele vai mudando de mês a mês. E aí o que é calculado? Para a soma, no caso do PIB real, para essa soma desses bens, é meio que feita uma média desse preço. Então, naquele ano, qual foi realmente a média, né? É feito como se fosse uma média mesmo, né? Uma média ponderada daquele produto, do bem daquele produto, ao longo de um determinado período de tempo. Então, é considerado, dentro do cálculo do PIB real, a questão do preço constante. Então, qual é a diferença? O preço corrente é aquele preço que é praticado por um produto em uma determinada época X, em uma determinada data X. Hoje, ontem, há um mês atrás. E o preço constante seria aquele preço daquele produto visto, né, a média daquele preço daquele produto em um determinado período de tempo. Um ano, um mês, né, um trimestre, um semestre, enfim. Vocês entenderam aí a diferença do PIB nominal e real? O PIB nominal, ele meio que analisa como se eu estivesse somando tudo, tá certo? Ao longo do tempo.
Já o PIB real, ele é feito meio que uma soma, né? Aliás, o contrário, né? O nominal, ele é feito com base nessa questão das médias, né? Dos valores com os preços constantes, e o real já é mais calculado com os preços correntes. Tá certo? Entendido? Ou eu troquei as bolas? Vocês entenderam? Sim. Então, vamos lá. Aí a gente tem ainda a questão do PIB e do PIL, né? Do PIL. Então, a diferença entre o Produto Interno Bruto e o Produto Interno Líquido traduz-se na questão das depreciações. E aqui a gente já tem um termo novo, né? Que eu acredito que vocês talvez não tenham conhecimento, né? O que seria depreciação? Depreciação seria a perca de valor de um determinado bem. Então, por exemplo, quando você compra uma moto, um carro, no momento que você tira a moto lá da concessionária, ela já perde um valor de mercado. Se você, por exemplo, você comprou a moto na loja, saiu lá da porta, se você for revender a mesma moto para a mesma concessionária, você já não pega o mesmo valor, tá certo? Porque, no caso, se tem a questão da depreciação, tá certo? Então, o bem que valia, até o dinheiro, né, ele sofre depreciação. Então, os bens, né, o PIL, ele desconsidera essa questão da depreciação dos produtos ao longo do tempo, né? Então, o Produto Interno Bruto seria o PIB menos a questão das depreciações. Ok, entendido até aqui? Alguém ficou com dúvida? Não entendeu? Miguel está falando, conheço muita expressão, pratico muito. Como assim, Miguel Lucas? Explique o que seria autodepreciação. Não entendi. A baixa autoestima. É isso, rapaz. Não tão inteligente. Aqui, autodepreciar. Piada, só piada. A gente tem que se amar, né? Tem que se autovalorizar. E principalmente nesse tempo, né? Tão louco, né? Tão turbulento que é esse tempo de pandemia. Mas vamos lá. Aqui a gente tem a fórmula para o cálculo do PIB, né? A fórmula básica do PIB é essa daí. PIB igual a C mais I mais G mais X menos M. A gente vai entender o que cada variável dessa se compõe. Então, seria o C de consumo, né? O I de investimentos, né? O G dos gastos da família. O X, eu não me lembro mais o que era o X. O X é as exportações e o M é as importações. Então, meio que essa fórmula aí. Então, vamos lá. Quem pode ler a questão aí do C, né? Exemplo de consumo privado, esse parágrafo aqui. Vamos lá? Outra pessoa que ainda não leu. Posso ler? Pode, Larissa. Ao se apropriarem de suas rendas, as famílias destinam uma parte ao consumo de bens e serviços. Quanto mais as famílias consumirem, mais as empresas terão que produzir para suprir as demandas por bens e serviços das pessoas. Vale ressaltar que famílias de baixa renda tendem a consumir proporcionalmente mais de suas rendas, pois não adquiriram todos os bens de que necessitam. Destacam-se, então, a importância de uma distribuição de renda equitativa nos países, pois famílias de baixa renda consomem pouco e, caso tenham incrementos em seus ganhos, passaram a consumir mais, impulsionando o crescimento econômico. Pronto, obrigado, Larissa. Não, aí a gente continua já. Então, o que seria o consumo? O PIB, parte do PIB é calculado pelo que seria o consumo privado. Seria o conjunto de tudo que é consumido pelas famílias, né? Então, essa parte ela tem uma importância quando, por exemplo, agora, nesse período de pandemia, as pessoas tendem a consumir menos, né? Boa parte do o produto interno bruto desse ano vai ser um dos menores, né, ao longo da década. E um dos fatores...
E a gente começa a rir, né, da minha cara. Então, vamos lá. Por que o PIB desse ano vai ser muito pequeno? E uma das razões vai ser exatamente por conta do consumo. As pessoas, elas estão em casa e elas estão comprando menos, né? O governo até tá injetando, né, dinheiro na economia, incentivando para as pessoas comprarem. Até a taxa de juros, a gente vai entender que a taxa de juros, ela influencia na questão do consumo. Quando a taxa de juros está baixa, o que acontece? O governo ele incentiva a questão do crédito. Então, por exemplo, quando a taxa de juros está baixa, como ela está atualmente, eu vou já mostrar para vocês, o que acontece? Os empréstimos ficam mais fáceis, né? Fica mais fácil para você conseguir cartão de crédito, né? As compras de cartão de crédito. Então, meio que o governo ele está jogando dinheiro na economia, tanto pela questão dos auxílios, como também está diminuindo a taxa de juro. O que está dizendo? Por exemplo, o que acontece com a taxa de juros reduzida? Aquela pessoa que está guardando dinheiro na poupança, que só rende 70% da taxa Selic, a taxa Selic hoje está em 2%. Então, se a taxa da poupança, se a poupança rende 70% da Selic, então se a Selic está 2% e a poupança rende 70% de 2%, então a poupança está rendendo 1,4% ao ano, tá certo? E a gente vai ver que a inflação do mesmo período, nós estamos com a inflação de 2,23%. Isso significa que se você deixar dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro para a inflação. Tá certo? Então, o que o governo está querendo com isso? Se você deixar dinheiro na poupança, você está perdendo dinheiro. Então, é meio que o governo tá incentivando você a todo momento a você consumir. Porque se você deixar o dinheiro lá investido na poupança, você está perdendo dinheiro. E, né, é como se você dizer, ou você gasta, compra agora, ou o dinheiro que tu tem lá guardado naquele investimento, tu não vai conseguir comprar a mesma coisa amanhã que tu compraria hoje. É o que o governo está querendo, né, nos dizer, está incentivando a questão do consumo, tanto por estar injetando dinheiro massivamente na economia, como também pela questão da taxa de juros. E aí a gente vai entender, justamente por jogar, né, dinheiro na economia, o governo ele vai, no caso, o que vai acontecer? Vai diminuir a inflação, porque o que acontece? Se tem muito dinheiro na economia, o que acontece com os preços? O que vocês acham que acontece com os preços? Se tem muito dinheiro, o que acontece com o preço das coisas? Se eu tenho muito dinheiro, tende a aumentar, né? Tende a incentivar a demanda, porque se eu tô com muito dinheiro, eu vou procurar comprar, né? Se aumentar a demanda pelo um bem, tende a aumentar o preço. Mas não tem acontecido, tá certo? Não tem acontecido porque as pessoas estão no momento de crise, tá certo? Tá no momento de crise, as pessoas não estão querendo comprar, tá certo? Então, o próprio fato de colocar dinheiro na economia é um incentivo para que as pessoas comprem, porque de posse de mais dinheiro, ela vai ter, né, vai ter o incentivo de comprar mais, mas isso não está acontecendo, tá certo? Aí vamos continuar. O próximo seria o I, de investimentos. Quem pode ler? Outra pessoa. Pode ser eu. Pode, Gabriel. I é o total de investimentos realizados. Exemplos de investimentos realizados. O investimento das empresas é uma das mais importantes variáveis para o crescimento de um país. Ao investirem, as firmas levam um nível de emprego, produto e renda. As indústrias, na maioria das vezes, não possuem recursos suficientes para realizarem seus planos de investimentos e, com isso, precisam recorrer a empréstimos junto às instituições financeiras, pagando uma determinada taxa de juros pelo dinheiro que tomam emprestado. Ao fazerem seus planos de investimento, as empresas calculam aproximadamente
a rentabilidade que tal investimento vai lhe proporcionar. Caso a lucratividade do investimento seja maior que os juros que deverão ser pagos pelo financiamento, a empresa realizará seus planos. Caso contrário, tal investimento torna-se inviável. Portanto, para um nível de investimento elevado na economia, é necessário que se mantenha a taxa de juros baixa. Pronto, é por isso que o governo está colocando a taxa de juros tão baixa, justamente para aumentar a questão dos investimentos, né? É lógico que os investimentos de renda fixa, eles tendem a render menos, porque quanto menor for a taxa de juros, menos esses investimentos que estão atrelados àquela taxa de juros em si vão render. Vocês vão entender melhor isso quando a gente estiver estudando a disciplina de matemática financeira, que a gente tiver calculando a questão dos juros compostos, né? Quanto maior a taxa de juro em um investimento, mais aquele investimento vai render, né? E aí, a soma, o que está acontecendo atualmente? Os investidores, nesse tempo de crise, o que estão fazendo? Eles estão tirando o dinheiro que está investido do país, né? Tanto por esse clima de incerteza na economia brasileira, estão tirando aqui e estão levando para países que têm economias mais sólidas, né? Então, os investimentos é outra parcela do PIB que é importantíssima para o país, né? Então, o que acontece na maioria das vezes quando o governo ele mantém essa taxa de juros baixa? Ele está incentivando, né, que venha mais investimentos para o país, né? E aí, o que acontece? Se o investimento, a gente vai ver mais no futuro que a dívida pública, né, que a gente vai já ver essa questão dos gastos governamentais, mas a nossa dívida pública, ela não é causada pela questão de gastos, né, de empréstimos que o governo faz. A maior parte da dívida pública contraída pelo Estado brasileiro é feita por investimentos e não por empréstimos. O que acontece? No Brasil, o governo central, né, o Banco Central, ele emite o que se chama de títulos da dívida pública, né? Alguém já ouviu falar em Tesouro Direto, Tesouro IPCA? Alguém já ouviu falar nesses investimentos? Joga para mim lá no chat, ou então fala no microfone. Alguém já ouviu falar de Tesouro Direto, Tesouro IPCA? Não? São investimentos que o governo lança, certo? São títulos da dívida pública. Então, o que seria isso? O governo lança um título e eu, como pessoa física ou pessoa jurídica, compro esse título, tá certo? É como se fosse pensa lá, como se fosse uma telecena, mas não seria uma telecena, porque a telecena você, no caso, não recebe de volta o valor. No caso do título público, você compra aquele título, tá certo? E depois de um certo tempo você consegue resgatar aquele título com o valor e acrescido de uns juros, tá certo? Os juros geralmente estão atrelados à taxa Selic, que a gente vai já ver ela. Então, a dívida brasileira, ela é feita com base em investimentos, né? Que seriam a questão, vou até escrever aqui, que seria a questão vou até colocar aqui embaixo, dos gastos, né? A questão de dizer que é investimentos, tá certo? Causada na maior parte por investimentos, né? A questão, né, dos títulos. Deixa eu apagar isso aqui. Títulos da dívida pública.
certo? Então, a nossa dívida, ela é contraída por investimento e não por empréstimo, como a maioria das pessoas pensa, né? O governo está precisando de dinheiro, pede emprestado a outro país. Não. A maior parte da dívida pública brasileira, ela é causada por investimentos que o próprio governo, né, contrai. Ela lança títulos da dívida pública e aí os bancos, né, as grandes empresas compram esses títulos e o governo, né, por receber esses valores, fica devendo. Tanto as pessoas físicas como jurídicas, né, que compram esses títulos da dívida. Vocês sabiam disso? Acredito que não, né? Então, quer dizer que a maior dívida que o Brasil tem é com os próprios empresários do país? É a dívida interna. Cerca de praticamente 80% da dívida que o país tem é dívida interna, causada por essa emissão de títulos da dívida, né, que são investimentos. Praticamente 80%, e grande parte desses credores, né, que são essas pessoas que compram esse tipo da dívida, são os bancos, né? Os bancos, grandes bancos que compram esses títulos, né, e vão render esses títulos, vão gerando, né, juros imensos, né, porque o governo tem que pagar depois. Aí meio que ele vende, mas quando é para devolver não consegue pagar. Aí por isso causa dívida. Tem que pagar, né? O governo paga. Todo ano o governo, a gente tem, por exemplo, o nosso PIB, eu vou já mostrar para você, o de PIB de 2019, não, de 2019, não, que eu acho que ainda não tem esse dado, mas de 2018 foi cerca de quase 3 trilhões de reais, o PIB do Brasil. Cerca desses 3 trilhões, cerca de 2 trilhões e alguma coisa foi só para pagamento de juros da dívida, certo? Praticamente mais de 2/3 do PIB, de tudo que se arrecada no país, vai para pagamento de juros, né, da dívida pública, tá certo? Praticamente 2/3 de tudo, é como se você pensa em um bolo, você pensa em uma pizza, aí você pega a pizza e divide em 3 pedaços grandes. 2 dos pedaços é só para pagamento de juros da dívida. O outro pedaço que sobra é para dar para tudo, é para dar para saúde, educação, segurança e tudo que você pensar, tá certo? Então, tudo que a gente arrecada, 2/3 vai só para pagamento de juros da dívida, tá certo? Vocês sabiam disso? Ei, professor, e tipo, já que ele tá se endividando tanto com os títulos, por que que ele só não para de vender? Por que ele não contrai? Por que ele não para de emitir títulos da dívida? Porque ele precisa de dinheiro, certo? O governo precisa de dinheiro. E aí, quando ele não tem a arrecadação, ele emite título, tá certo? Para financiar os gastos. Para financiar o próprio gasto que ele tem, para pagar o título, ele emite mais dívida. Certo? Então, para pagar a dívida que ele tem, ele emite mais dívida, e aí vai gerando essa bola de neve, né? E talvez um dia consiga pagar, né? Mas dificilmente consegue pagar. Né? Então, para pagar aquela dívida, ela emite mais dívida para pagar aquela dívida existente. Tá certo? Então, é meio que uma bola de neve, né? Professor, Oi, pode falar. professor, então, tipo, poderia explicar de novo esses negócios de gasto? Eu não estou entendendo ainda muito, de título, eu não estou entendendo ainda muito bem, não. Pronto. Aqui eu falei a questão dos gastos, né? Os gastos governamentais. E aí eu falei que a maioria desses gastos governamentais são feitos pela questão da dívida pública. E aí eu expliquei que a dívida pública, maior parte dela não é feita por empréstimos, e sim por investimento, tá certo? O que seria empréstimo? Por exemplo, você tá devendo uma pessoa, por exemplo, o governo tá devendo, né, a várias pessoas, e aí ele pede emprestado a um país ou pede emprestado a alguém. Isso seria um empréstimo. Mas no caso da dívida pública não funciona dessa forma, não é um empréstimo, em sim um investimento. O que acontece? O país ele emite títulos da dívida pública. O que seriam esses títulos? É como se fosse um investimento. Pensa lá em, por exemplo, uma telecena, ou então um Caribe da Sorte, que você compra aquele título,
Só que no caso dos títulos, no caso do Tesouro Direto, né? Quais são os principais títulos da dívida pública? É o Tesouro Direto, depois vocês pesquisam isso. É a questão do Tesouro Direto, deixa eu até escrever aqui. Tesouro Direto. E o Tesouro IPCA. A gente vai estudar melhor sobre isso depois, tá certo? Não precisa se preocupar, não. IPCA. Então, esses são basicamente os investimentos, né? Os títulos da dívida pública. Então, o que o governo faz? Ele lança esses títulos, aí tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas compram esses títulos. E aí, o governo, por essas pessoas comprarem esses títulos, essas pessoas dão dinheiro ao governo. E o governo depois vai ter que entregar o valor que foi comprado e mais uma remuneração dada pela questão dos juros. Tá certo? É bem fácil de compreender. Você está comprando um título que vai ser remunerado e pago pelo governo depois. Então, o governo ele gera dívida dessa forma, através de investimento e não de empréstimo. Entendeu? Sim. Depois a gente vai estudar melhor isso e aí você vai compreender melhor como é que se dá essa questão da dívida pública, tá certo? Vamos para o G. Quem pode ler essa parte aí do G? Deixa eu só fechar aqui a caneta. Tá terminando a aula. Mas não me esqueça que eu tenho uma pergunta para responder, né? Não me esqueça da pergunta central do começo da aula. Quem pode ler aí o G? Gente, o calmo. Quem pode ler aí o G? Eu vou ler. Ao fazer... G representa gastos governamentais. Ao fazer obras, construir, operar suas estatais, etc., o governo está empregando mais pessoas, expandindo o nível de emprego e, ao mesmo tempo, dando condições para que as empresas produzam mais. Assim, ao comprar e produzir mais, a ação de produto e do nível de emprego e aumenta o nível de renda da economia. Gastos governamentais. E aí a gente vai para o X e para o M. Quem pode? Outra pessoa. X e o M. Né? O X é as exportações e o M é as importações. Quem pode? Outra pessoa. Vamos lá. Já estão cansados e eu também. Vamos lá, só para reinternar o PDF, falta bem pouquinho. Vá, Gustavo, termine, que o povo não quer ler. Quanto maior o saldo das exportações, menos importações. Quanto maior o saldo das exportações, menos importações de um país. Maior o nível de emprego e o crescimento econômico, já que a produção deve aumentar. Quanto menor o saldo, menor nível de emprego, pois produtos que eram produzidos aqui passam a ser comprados no exterior, aumentando a produção da economia. É óbvio que nenhum país fica sem comprar e vender para o exterior, mas o ideal é aumentar o nível de exportações e diminuir importações. Pronto, obrigado, Gustavo. Então, aí nós temos aí o fim da fórmula, né? Nós temos a questão do consumo, mais investimentos, mais os gastos do governo, mais as exportações que são feitas no país e menos, aliás, as exportações e menos a questão das importações. Então, aí é basicamente a fórmula do PIB. Aí nós temos aí, né, a questão do I, como a formação, né, bruta do capital fixo, mais a variação dos estoques. Isso daqui é basicamente como se fosse a questão, né, de uma variação que é feita no mercado, né? Essa é a variação do preço, né, dos produtos no mercado. O que seria isso? Por exemplo, o estoque do arroz de setembro valia um determinado preço. Em outubro já foi outro valor. Então, é meio que essa variação do preço existente dentro do estoque, tá certo? E aí, é basicamente essa forma, né? Que ele troca por o I por esse capital fixo, né? Essa formação bruta e capital fixo.
e ele soma com esse índice, né, de variação de estoques. Então, essa fórmula aqui do I, ó, dessa forma, a diferença, né, dessa fórmula aqui, ó, é meio que a variável I, o que que acontece? Ela acrescenta o I por essas duas, tá certo? O I soma com essa daqui, que seria a formação bruta e capital fixo, mais essa variação, né, dos valores do estoque ao longo do ano. E aí continua, né, os gastos do governo, mais as exportações e menos as exportações. Ok? Tá já terminando. Vamos só terminar de ler. Então, o PIB e o PNB, quem pode ler? PNB igual PIB menos RLE. O país é o de cima, é? Não, é aqui, ó. O PIB tá. difere. O PIB difere do Produto Nacional Bruto, PNB, basicamente pela renda líquida enviada ao exterior, RLE. Ela é desconsiderada no cálculo do PIB e considera no cálculo do PNB. Inclusive porque PNB é gerada a partir da soma do PIB, mais entradas e saídas de capital. Esta renda representa a diferença entre recursos enviados ao exterior, pagamentos de fatores de produção internacionais alocados no país, e os recursos recebidos do exterior, a partir de fatores de produção que, sendo do país considerado, encontra-se em atividade em outros países. Assim, e simplificadamente, caso um país possua empresas atuando em outros países, mas proíba a instalação de transnacionais no seu território, terão a renda líquida enviada ao exterior negativa. Pronto. Aí, essa questão, ele vai criar novas nomenclaturas, né? Essa questão do Produto Nacional Bruto. Aí, dentre isso, ele está excluindo algumas variáveis, né? A questão dos pagamentos, né? Que são feitos a produtos internacionais, né? Então, a gente não vai se voltar muito para isso, não, tá certo? O importante é que vocês considerem essa questão do PIB em si. Então, eu vou passar essa questão de PNB, de PIB. Pronto, aí é importante essa parte aqui, que é o PIB per capita, tá certo? É interessante a gente ler essa questão. Quem pode falar essa questão do PIB per capita? Interessante a gente comentar sobre isso. Vamos lá, que ainda eu quero ainda explicar para vocês o site ainda. Não, pessoal. Tudo calado, sem querer participar. Participem da aula, não precisa ter medo, não. Teve tanta gente que eu nunca nem ouvi a voz ainda. Pois é. Eu posso ler? Pode. Quem está dizendo eu posso ler, pode ler. Roberta, né? Leia, Roberta. Os indicadores econômicos agregados, produto, renda e despesa, indicam os mesmos valores para a economia de forma absoluta, dividindo-se esse valor pela população de um país. Obtém-se um valor pedido médio per capita. Pode ler. O valor per capita foi o primeiro indicador utilizado para analisar a qualidade de vida de um país, em um país. Países podem ter o PIB elevado por serem grandes e terem muitos habitantes, mas seu PIB per capita pode resultar baixo, já que a renda total é dividida por muitas pessoas, como é o caso da Índia ou da China. Pronto. O PIB per capita seria o quê? Você pegar o PIB de um país e dividir pelo total de habitantes. Então, você teria o PIB per capita do país, o PIB per capita por estado e o PIB per capita por município. Então, você pegar tudo que é dividido, né? Tudo que o país produz, aquela região produz, e você divide pelo número, né, de habitantes daquela região. Então, aí você tem uma medida econômica. Então, quanto maior é esse indicador, melhor é a qualidade de vida daquelas pessoas residentes naquela região, né? Então, seria uma medida econômica para se indicar a questão da qualidade de vida.
Então, países como a Noruega e Dinamarca exibem um PIB moderado, mas que é suficiente para assegurar uma excelente qualidade de vida a seus poucos milhões de habitantes. Então, Noruega e Dinamarca, que tem uma população menor. O PIB também é menor, mas se você fazer a divisão, dá um PIB per capita bem alto, né? Considerando a questão dos moradores. Atualmente, usa-se outros índices, né? Que revelam o perfil da distribuição de renda no país. A questão do coeficiente de Gini, eu esqueci de colocar essa questão, não tem nada não. O Gini, o IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? O Gini, depois eu coloco uma questão, na próxima atividade eu coloco, para vocês pesquisar sobre. Quem pode ler aí a questão da taxa de desemprego? Pode ler aí a questão da taxa de desemprego? Eu posso ler, Pedro? Pode, Vanessa. Na economia, uma pessoa que seja capaz e esteja querendo trabalhar, mas seja incapaz de encontrar um trabalho remunerado, é considerada desempregada. A taxa de desemprego é o número dos trabalhadores desempregados divididos pela força de trabalho total, que inclui ambos os desempregados e aqueles com trabalhos, todos aqueles dispostos e capazes de trabalhar para serem remunerados. Leia a inflação? Lê assim. Em economia, inflação é a queda de valor de mercado ou poder de compra do dinheiro. Isso é equivalente ao aumento ao nível geral de preços. Inflação é oposto de deflação. Inflação zero ou muito baixa é uma situação chamada de estabilidade de preços. Pronto. Então, aí nós temos a questão da taxa de desemprego, né, e da inflação. E aí eu vou responder aquela pergunta, né, que eu fiz né, que o Miguel Lucas, né, e respondeu, mas respondeu parcialmente. Então, o que seria? Eu perguntei, né, existiria uma relação entre taxa de desemprego e inflação? Então, vamos pensar. A Paula Nali também tentou responder. Vamos ver se que vocês vão conseguir entender, vão conseguir visualizar. O que acontece quando a economia, a gente tem uma alta taxa de desemprego? Eu vou já mostrar para vocês um histórico da taxa de desemprego no país. Então, o que acontece quando a gente tem muita gente desempregada no país? O que acontece? Se as pessoas não têm emprego, elas não têm salário, certo? Isso é óbvio, né? Se eu não estou trabalhando, se eu não estou ganhando, eu não tenho salário. Se eu não tenho um salário, o que acontece? Eu não consigo consumir, porque eu não tenho dinheiro, certo? Se eu não consigo consumir, o que acontece com a inflação? Cai, certo? Então, meio que a taxa de desemprego e a inflação, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quando a gente tem uma taxa de desemprego alta, meio que a inflação ela tende a cair. Tá certo? Então, se a taxa de desemprego ela está alta, a inflação cai, porque o que acontece? Se as pessoas estão desempregadas, elas não têm dinheiro, né? Elas não estão recebendo salário, e se elas não estão recebendo salário, elas não compram. Se elas não compram, o que acontece com os preços? Os preços tendem a cair, porque a demanda tende a cair. Tá certo? Respondido. Vocês conseguiram visualizar a resposta? Respondido. Então eu falei o contrário. Totalmente o contrário. Eu falei que, tipo, a taxa de desemprego alta aumentava a inflação, porque eu confundi lá. É o contrário, ela diminui a inflação. Ela diminui a inflação. Entendido? E eu pensei, tipo, como antes dele ser desempregado. E não, tipo, depois de ser desempregado. Porque se eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu consumo? Se não tem consumo, não tem demanda. Se não tem demanda, o preço tende a cair, porque tem muita oferta e pouca demanda, tá certo? Se os preços caem, a inflação cai, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o site do Banco Central. Quero mostrar algumas coisas do site para vocês. Então, quando vocês tiverem tempo, vocês estão vendo aí a tela aí do Chrome?
Eu vou abrir aqui uma nova aba Sim. e abrir o Banco Central. Vocês colocam lá no Google, tá certo? É o primeiro, né? O Banco Central do Brasil. Nesse site, a gente tem algumas coisas legais, tá certo? Que vocês podem visualizar. Aí que ele tá IPCA, né? O IPCA aqui, o IPCA é a sigla para índice, né? Índice de preços do mercado. Aí ele tá dando aqui uma variação, né? O IPCA aqui de 2020 tá, né? Tá de 1,71, a taxa de 1,71 e ela tende a aumentar. Veja que eu disse para vocês que o coronavírus vai gerar uma crise, né? O Banco Central já está prevendo. A partir do próximo ano, ó, já está gerando, ó, um aumento, né, dos preços, né? Vocês vão ver que o ano que vem vai ser pior do que esse ano. Ó. O Banco Central já está prevendo isso. Ó. Tem um aumento aqui, né, da questão da taxa de IPCA. Aí aqui, ó, você tem dois indicadores. Aqui é a questão do panorama econômico. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso, né? O que seria essa Copom, né? A cada 3 meses, a gente tem um conselho chamado Conselho de Política Monetária, que é o Copom. E a cada 3 meses, eles revisam a questão da Selic meta e das taxas de inflação. O que é a Selic? Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né? O que seria isso? Seria a taxa básica de juros da economia. Hoje, a nossa taxa Selic, ela está no menor patamar da história. Ó, se vocês verem aqui, vocês têm aqui um gráfico. Ela traz aqui um gráfico dos últimos 12 meses. Então, aqui você tem, ó, em julho de 2019, a gente tinha uma Selic de 6%. Ó. Julho de 2019, ou seja, quase um ano atrás, nós tínhamos uma Selic de 6%, e hoje, né, nós estamos no menor patamar da história, que é de 2%. Então, vejam que a taxa básica de juros está caindo. E está caindo justamente porque a gente vai já ver, ó, mais séries, a gente olha aqui a questão do desemprego, ó. Aqui, deixa eu tentar aumentar aqui, que eu acho que está muito pequeno. Aí aumentei demais, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a questão do desemprego. É esse gráfico aqui, ó. Eu não vou conseguir. Mas tá dando para ver? Vocês estão vendo aí o mouse? O mouse, eu mexendo no mouse? Dá para ver esse quadro aqui, ó? Tá ótimo. Ó, esse daqui, ó. Taxa de desemprego. Aqui, ó, você tem uma série histórica de agosto de 2012 até agosto de 2020. Ou seja, você tem aí 8 anos, né? Ó, de 2012, você tinha uma taxa de 7,9%, ou seja, e hoje você tem, ó, quase, né, um pico de 13,3%, ou seja, ó, da crise de 2015, ó, 2015, veja que depois que você teve um impeachment, né, da presidente Dilma, você teve a crise, né, de 2015, veja como aumentou a taxa de desemprego, né? E aí, em comparação, aqui você também a questão da atividade econômica do país, né? O que o país está gerando. Aqui você tem, ó, de 2010 a 2020. Veja que, ó, de 2014 para agora, você está vendo como está baixo, você tem um menor patamar em 2016, né? Logo na crise de 2016, ó, e está caindo, ó. Está menos 2,55%, né? Atividade econômica caindo. Aqui você tem um gráfico na questão da inflação, né? Uma projeção da inflação, ó, de 2020, ó. Para 2021, a tendência é piorar mais ainda. Tá certo? Então, tudo tá a ver. Tudo tem a ver com essa questão da taxa de desemprego e a questão da inflação. Como a gente tem muita gente desempregada, a inflação tende a estar baixa. Tá certo? E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo na atualidade. O que
as reformas que estão havendo também na atualidade também vem muito de encontrar isso. A gente teve, por exemplo, reforma trabalhista, né? Nós tivemos a questão da terceirização, tivemos a reforma da Previdência. O que acontece? Quando as pessoas elas têm poucas, por exemplo, quando você tem muita gente desempregada, gente precisando de dinheiro, elas vão aceitar qualquer trabalho, né? Trabalho sem direito, né? Trabalho sem direito à aposentadoria, né? Trabalho sem os direitos. Aquela frase, né, que o atual presidente diz: as pessoas vão ter que escolher entre direitos e emprego, né? O que a gente está tendo agora no país, né? Os políticos estão destruindo, né, todos os direitos trabalhistas que foram conseguidos às duras penas, né, durante o governo Vargas, e estão destruindo esses direitos para se criar novos empregos, né? Empregos onde você trabalha 12 horas por dia, né? Como uma pessoa que trabalha para esses aplicativos, né? iFood, esses Uber, né? Muitas vezes muita gente trabalha nesses aplicativos 12, 14 horas por dia para ganhar um salário mínimo por mês, né? Então, a situação é meio que precária. Então, essas contradições, né, Ruth, que a gente não consegue explicar. Então, pessoal, eu vou só mostrar a atividade 3, e aí a gente pode encerrar a aula de hoje um pouquinho mais cedo. Se vocês não tiverem perguntas, né? A primeira, eu pedi para que vocês pesquisassem, né, e explicassem com suas palavras cada uma dessas medidas da atividade econômica, né? O PIB, a taxa de desemprego, inflação, deflação, só basta comentar, né, falar um pouco de cada um. Pedi para que vocês explicassem essa questão da relação existente entre taxa de desemprego e inflação. Diante de tudo que eu falei hoje, né, diante dos gráficos que vocês viram, vocês podem pegar notícias, complementar, né, e ver que existe realmente uma relação, né, entre taxa de desemprego e inflação. Pedro. Oi. Se, tem tanta gente desempregada, por que o preço das coisas ainda está lá em cima? É porque o governo, ele meio que maquia, né, alguns dados, né? A gente tem... É porque, assim, os dados lá do Banco Central, é meio que ele calcula de um modo geral, né? De um modo geral. Aqui, pode ser que a inflação do Ceará esteja bem maior do que a inflação do país, né? Aqui a gente tem preços que estão aumentando muito. Eu estava pesquisando um dia desse, eu comprei meu notebook recentemente, eu comprei em janeiro desse ano. E assim, não é nenhum notebook game, não é os notebooks melhores possíveis, é um intermediário, né? E eu comprei, o meu notebook no começo do ano foi 2.300. Sem mentira nenhuma, eu olhei, semanas passadas, eu olhei no mesmo site que eu comprei, o mesmo notebook, do mesmo jeito. De 3.200, estava por 5.300 e cacetadas. Ou seja, você tem um aumento de quase de R$2.000 no mesmo produto em menos de meses, né? De janeiro para agosto tem o quê? 5 meses, né? Então, você tem uma inflação enorme, né? Então, tudo subiu de preço. Mas mesmo assim, você tem comparando no geral, né? Porque o Banco Central ele mede a inflação de um modo geral, né? De um modo geral ainda está baixa, tá certo? Então aumentou, mas ainda está baixa frente à questão, né? Se você comparar em outras variáveis econômicas, como a taxa de desemprego, que está altíssima, né? Frente à questão do desemprego, a inflação ainda está baixa, tá certo? Era para estar mais alta ainda. E a quinta, né, explique com suas palavras cada item que compõe a fórmula do cálculo do PIB. Então, é só, né, praticamente do mesmo jeito que tem lá na apostila, né? O C do consumo, o que é a fórmula do PIB, né? O C de consumo, o I de investimento, o G de gasto, o X de gasto de governo, né? Não, o X de exportação e menos o M de exportação, aliás, o X de exportação e o M de importação. Vocês podem falar com suas palavras, não precisa copiar aquilo tudo da apostila, tá certo? Podem então dar uma resumida. Eu era para ter colocado a quarta pergunta para perguntar a questão dos índices lá do PIB per capita e dos coeficientes Gini, mas vai ficar para outra atividade.
Tá certo? Vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma coisa para comentar? Sim, não? Então vocês ficam, né, com esse, não tem mais aula hoje. Vocês, quem não terminou a atividade de economia, a atividade 2 termina, né? Quem terminou, aí fica à vontade para fazer essa terceira, né, que é bem... Vai ter aula de Cíntia, não? Não, né? Não, a Cíntia disponibilizou o tempo da aula dela para terminar as atividades. No caso, a atividade dela. Mas se você já tiver terminado, você faz as minhas. E aí tem o tempo também de amanhã, tá certo? As aulas de 7 até 9 horas não tem aula. Então, você pode utilizar também esse tempo para responder às atividades. Ok? Hoje encerra a atividade 2 de economia lá na plataforma. E amanhã eu acho que encerra a atividade 1 de noções, né? Aquele fichamento.